Será que existe uma forma correta da gente apresentar os nossos gatos? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, a adaptação entre gatos. Bem-vindos, vira-latas adoráveis dessa internet! Meu nome é Ivna e esse é o canal da Papo Miau. Se a pergunta de vocês é se existe uma forma ideal da gente apresentar e introduzir os gatos numa mesma casa, a resposta é sim. Mas eu acho que antes de começar a falar sobre a forma correta da gente adaptar os gatos, de introduzir um gato novo dentro de casa, numa casa onde já tem outros gatos, eu gostaria de falar um pouquinho como que é o comportamento social natural dos gatos. A verdade é que os gatos na natureza viveriam em grupos pequenos. Eles não ficariam mudando de grupo assim todos os dias com muita frequência. Isso porque, como vocês já sabem, os gatos são presa na natureza, ou seja, eles podem ser caçados, predados por qualquer animal. Então é justamente por isso que a natureza dos gatos é ser mais cautelosa com as suas relações sociais. Os gatos não são de dar confiança assim abertamente para qualquer um. Para ganhar a confiança de um gato, a gente precisa de tempo, de dedicação e respeitar os limites deles. E eu farei esse contexto aí justamente para tentar explicar um pouquinho como que é a forma de comunicação dos gatos e como eles se relacionam. Eles demoram muito tempo para confiar nos outros indivíduos que vão morar com ele. É importante que a gente faça essa apresentação dos gatos muito lentamente. A gente não pode trazer um gato da rua, colocar ali no meio da sala e apresentar eles abruptamente. Porque esses pequenos erros que a gente vai cometendo nesse processo de apresentação dos gatos pode ser determinante para a relação deles a longo prazo. Pode ser que só por conta daquele dia que tu pegou o gato da rua e trouxe para casa sem fazer adaptação, pode ser por isso que os teus gatos estão brigando até hoje. A natureza dos gatos é viver em grupo, porque eles são animais sociais. Porém, é importante a gente ressaltar que esses grupos são pequenos. Não é definitivamente um grupo de 10, 15, 20 animais. Eles se agrupam em pequenos grupos e se agrupam de forma que as afinidades sejam compatíveis, as prioridades, as preferências de cada um daqueles indivíduos que se agrupam para viverem juntos, dividindo um mesmo território, sejam compatíveis entre si. E é importante ressaltar que os gatos se escolhem entre si, não é o tutor que escolhe. E é justamente por isso que muitas vezes os gatos acabam tendo várias incompatibilidades vivendo numa mesma casa, porque as personalidades e as afinidades não se batem. Simplesmente a pessoa vai lá, pega da rua qualquer gatinho, um gatinho que tem uma história triste, tá sem uma patinha, tá precisando muito de uma adoção e traz pra casa. A verdade é que não foram os gatos que se escolheram entre si. Pode ser que até aquele outro gato adotado por último nem quisesse viver ali. Pode ser que os gatos da casa nem quisessem mais um indivíduo no grupo deles. Mas, como eles estão vivendo num ambiente fechado, com telas na janela, onde as portas não ficam abertas livremente para eles irem e virem, eles não podem decidir com quem que eles vão morar. A verdade é que tem sempre alguém decidindo por eles com quem que eles vão morar. E é por isso que a gente tem que ter muito cuidado na hora de adaptar esses gatos para que as coisas sejam feitas da melhor forma, independente se eventualmente eles não fossem se escolher. Eventualmente, se eles fossem ter motivos para brigar de fato. A gente vai cuidar como vai apresentar eles, a gente vai cuidar a forma que esse ambiente está disposto para eles, tentar enriquecer o ambiente da melhor forma possível, deixando esses recursos disponíveis para a quantidade de gato que tem dentro de casa agora, para que eles possam também ter a sua privacidade, ter as suas individualidades respeitadas, mesmo que estejam vivendo num grupo que tenham aí umas incompatibilidades. O que a gente quer é que os gatos se tolerem nesse primeiro momento, que eles convivam bem e eventualmente até se ignorem antes de começar a criar uma grande amizade, se lambendo, dormindo juntos, dividindo momentos legais durante o dia. O que a gente quer num primeiro momento da adaptação é que eles convivam bem, sem conflito, sem disputa de recursos e sem falhas na comunicação. É bom deixar claro e alinhar as expectativas com vocês de que este processo pode demorar. Na natureza, depois de muito tempo, de muitas comunicações felinas, de muitos feromônios por aqui e por ali, forma de mandar recado uns para os outros à distância, só depois de vários meses é que os gatos vão permitir que um outro indivíduo entre no grupo deles. Na literatura está dizendo que aproximadamente 6 meses os gatos demoram para reconhecer aquele membro desconhecido como membro do grupo deles. Então lembrem dessa informação. 6 meses. Pode ser que demore 6 meses para os gatos de vocês começarem a dar sinais de que
a família tá completa agora. Que as coisas vão tudo bem, que eles estão se dando bem. E nos casos muito positivos, que eles estão realmente se dando bem a ponto de serem amigos, de dividirem momentos legais durante o dia. Como eu falei, esse processo de adaptação tem um passo a passo. E é ideal que a gente siga, que a gente pegue um caderno agora e anote como que é feito esse passo a passo, e na grande maioria dos casos dá certo. Porque quanto mais paciência e menos pressa, menos ansiedade a gente tiver, melhor. A primeira etapa é organizar o cômodo pro gato novo. Lembrando que os gatos vão demorar para se enxergar. A adaptação já vai estar rolando, eles já vão estar eventualmente ali reconhecendo que tem outro gato dentro de casa, um gato estranho, mas eles não vão se enxergar. Isso porque o novo gato vai ficar isolado num cômodo, mas não num cômodo do quartinho da empregada, de um banheiro. A gente precisa ter um cômodo confortável dentro de casa, que tenha todos os recursos disponíveis e confortáveis para o gato, de modo que ele possa viver ali, naquele ambiente, por meses. A gente não vai deixar o novo gato de castigo. A gente vai oferecer um ambiente totalmente bom, confortável, que esteja tudo disponível, e também a gente vai oferecer muitas interações legais com ele, a gente vai brincar com ele, dar petisco, escovar, tudo que um gato precisa, todas as atividades que um gato precisa, só que dentro daquele cômodo. A gente vai pegar o gato da rua dentro de uma caixa de transporte e levar imediatamente para esse cômodo novo. Tu vai ter que passar reto pro cômodo do gato novo, sem que os outros enxerguem. É claro que o olfato dos gatos é extremamente acurado e eles já vão saber há muito tempo que tem um gato novo estranho ali. Porém, é justamente com o olfato dos gatos que a gente vai ir trabalhando e conduzindo esse processo de adaptação. Eles não vão se enxergar nesse primeiro momento. Saibam que essa primeira etapa pode durar desde 2 semanas, 1 semana, 2, até meses. Só com o gatinho sobrevivendo e sendo feliz dentro daquele cômodo novo. É isso aí, basicamente, a primeira etapa. Mas como eu falei, os gatos da casa já sabem que tem um novo gato ali. Então o que a gente vai fazer? A gente não vai não fazer nada. Na verdade, a gente vai intensificar as atividades para os gatos da casa. Porque o que a gente quer é que eles pensem assim, ó. Tá, eu sei que tem um novo gato em casa, um novo gato, um novo animal, um outro bicho que eu não conheço, que eventualmente pode ser um predador. Porém, os meus tutores estão intensificando a minha rotina. Tô brincando mais, eu tô ganhando mais afeto dos meus tutores, a minha vida, a minha rotina está mais legal. Então a gente vai deixar os gatos da casa mais felizes, porque se eles estiverem brincando mais e ficando mais relaxados, mais distraídos, com uma vida mais divertida, eles vão ficar muito mais tolerantes e abertos para num futuro eles poderem dividir aquela rotina, aquele ambiente, aquelas atividades com mais um gato. Entendendo que a partir da chegada daquele gato, mais coisas legais começaram a acontecer, não o contrário. Então beleza, tu vai estabelecer uma rotina de muita brincadeira com os gatos. A gente vai deixar eles mais relaxados, mais felizes e mostrando para eles que tá tudo bem. A segunda etapa é a troca de cheiros ou a troca de objetos. Como eu falei, os gatos têm um olfato muito acurado. Então a gente vai usar desse olfato para ir começando a fazer uma adaptação de forma como se fosse assim indireta. A gente vai lá no cômodo do gato novo, pegar as coisinhas dele que ele estava usando, a cobertinha, o arranhador, e vai trazer para um ponto neutro da casa, perto de onde eles têm o hábito de ir e vir, né, ter outras atividades legais ali, só que de modo que os gatos cheirem aquela mantinha, aquele arranhador, entendam que aquilo ali foi utilizado por outro gato, mas que na verdade a rotina dele não mudou nada. Só tem mais um objeto ali com um cheiro diferente, mas que conforme for passando esse tempo, essas semanas, eles vão se habituando com aquele cheiro ali. Em contrapartida, a gente também vai fazer o contrário, vai pegar os objetos dos gatinhos da casa e vai levar lá pro cômodo do gato novo. A gente vai fazer essa troca mútua pro gatinho novo também ter essa percepção de que ele está vivendo num ambiente que tem outros indivíduos, mas que a rotina dele tá bem e que tá tudo bem ter alguma coisa ali no cantinho dele com cheiro de outros gatos. E assim a gente vai indo, por semanas. Isso pode durar 2 semanas, 3 semanas ou meses. A gente só vai pular para outra etapa quando os gatos começarem a ficar totalmente neutros com a presença dos objetos do gato novo, e vice-versa. E aí nos primeiros dias a gente vai colocar no ponto neutro. Mas, porém, contudo, entretanto, a gente vai trazendo esses objetos para mais perto dos nossos gatos. Vai fazendo com que eles realmente dividam esse objeto. Se a gente pegou um arranhador lá do cômodo novo e colocou ali no meio da sala para os gatos utilizarem e eles começarem a utilizar, é porque as coisas estão indo bem. E se ele não tá cheirando aquele objeto, e se ele não tá sibilando, tá rosnando, é porque as coisas estão indo bem. E que a gente pode passar mais uns dias fazendo isso, trazendo os objetos para mais perto deles, usando a escovinha, tentando fazer carinho em todos os gatos com a mesma escova, porque dessa forma eles vão começando a ter aí um cheiro mais homogêneo. Esse cheiro do outro gato começa a ficar mais familiar. E é justamente isso que a gente quer. A adaptação já começou há muito tempo. Só que quando a gente começar a observar que os gatos
gatos estão interagindo com os objetos do outro gato que eles ainda não conhecem, isso é uma coisa muito positiva. A terceira etapa é a troca de ambientes. Aí a gente vai fazer um revezamento de ambientes. Eles ainda não vão se enxergar. A gente vai eventualmente trancar os gatos da casa num cômodo da casa que não seja o cômodo do gato novo e deixar com que o gatinho novo explore o ambiente e eles não vão se enxergar. Uma coisa que eu gosto bastante de recomendar é brinca muito com os gatos da casa. Faz eles correrem, faça eles pularem, faça eles realmente cansar. Depois que eles já estiverem relaxados, já tenham aí gasto essa energia e já não estejam tanto assim precisando de uma atividade ativa, a gente vai pegar esses gatos, convidar, na verdade, né? A gente vai convidar os gatos a irem para um cômodo que não seja do gato novo e vai permitir que o gato novo explore a casa. Só que lá dentro do quarto, com os gatos, a gente vai deixar eles se distraindo com um sachêzinho, por exemplo. Porque lembra que eles brincaram, eles se cansaram, eles gastaram energia? Agora a gente vai repor toda essa hidratação e vai fazer um agrado para os gatos oferecendo sachê para eles. Eu gosto também de ter um horário fixo para isso. Por exemplo, eu vou brincar com os meus gatos, levar eles lá para um cômodo, oferecer sachê e deixar com que o gatinho novo, todos os dias, das 7 às 9, fique aí perambulando pela casa por mais ou menos umas 2 horas. Porque eu considero que essas 2 horas, pode começar com menos, começa com 1 hora, depois vai aumentando aí para 2 horas, porque dessa forma o gatinho vai ficar explorando o ambiente durante um tempo que os gatos toleram ficar presos no quarto. Isso, lembrando que isso não é um castigo, a gente não está trancando os gatos da casa lá. A gente só está permitindo que o gatinho novo também tenha aí um pouco mais de atividades durante o dia, dê uma pernadinha, não fique só lá no quartinho, porque isso também às vezes é um desafio, né? O gatinho já começou a explorar a casa, só que ele não quer mais ficar lá no quarto trancado. Aí ele começa a miar, começa a pedir pra sair, começa a interagir demais na porta. E a gente quer também que o gatinho lá tolere emocionalmente, esteja preparado pra ficar um pouco mais sozinho, não dividindo espaço com outros e assim vai. Uma coisa que a gente pode fazer quando o gato tá muito ansioso dentro do quartinho é começar a dar mais atenção pra ele. Eventualmente, quando tu tá em casa, gasta bastante energia dos teus gatos, deixe eles se distraindo e entra lá pra trabalhar, pra estudar, pra ficar no computador olhando série, lá com o gatinho novo, porque dessa forma ele fica menos tempo sozinho e tendo uma rotina mais legal, criando um vínculo mais amigável, mais amistoso com o próprio tutor. E aí depois que se passaram essas 2 horas do gatinho novo explorando o ambiente, aí tu foi lá e trancou ele no cômodo novo e soltou os outros gatos, se tu observar que os gatos estão muito aflitos, muito tensos, vendo o que o gato, por onde o gato passou, indo nos recursos e eventualmente ficando bravos porque outro gato estranho utilizou aqueles recursos, é importante a gente ir com mais calma e começar a incentivar mais a tentativa de homogeneizar o cheirinho deles, como por exemplo a escovação. Aí vocês vão pensar assim, pô, mas se ele não tá aceitando que o outro gato utilize os recursos, por que ele vai aceitar uma escovação com um cheiro fixado, com um cheiro impregnado de outro gato? A gente tem que entender que a escovação é algo muito positivo para os gatos. E não com o intuito de tirar pelo, para que ele não fique perdendo pelo pela casa. E sim, é um momento um momento legal entre o tutor e os gatos, que eles começam a ficar relaxados. Se o teu gato não é acostumado a escovar, tu vai ter que ir ensinando ele aos poucos a tolerar, fazendo carinho aqui nessa região, com uma escovinha bem macia, porque a maioria esmagadora dos gatos adora escovação. Então, a escova pode ser uma grande aliada nossa. Por quê? Porque vai ser um momento que ele vai estar ganhando carinho, um carinho muito positivo, que vai ter uma valência emocional maior do que o problema de estar com o cheiro do gato à escova. A escova é tão legal, é tão prazerosa, dá tantos estímulos táteis positivos pro gato, que ele vai tolerar essa escova, mesmo estando com o cheiro do outro. Diferente de uma caminha, por exemplo. Uma caminha neutra. Por mais legal e mais incrível que seja essa caminha, ainda é uma caminha que nada acontece. Ele deita ali, se tá com o cheiro de outro, ele pode ficar bem incomodado. Pode não querer utilizar aquela escova. Mas agora, se ele aprendeu a ser escovado com uma escovinha bem macia e bem no momento que ele adora, ele vai tolerar aquele cheiro. Então, se os teus gatos não reagiram bem à soltura do gato novo pra explorar a casa, começa a intensificar aí as escovações e, eventualmente, se isso ficar muito frequente, assim, muito intenso, a gente tem que começar a pensar que talvez essa etapa esteja... talvez não, que essa etapa está avançada demais pros gatos. Eles não estão ainda prontos pra dividir ambiente com aquele gato. Aliás, dividir
dividir o ambiente não, porque eles ainda não vão estar juntos e ainda não vão ter tido contato visual. Mas é dividindo recursos, dividindo o ambiente e tudo mais. Calma, volta uma etapa e continua com a troca de cheiros. É bem importante também a gente direcionar essa atenção. Se ele está com muita atenção logo que o gatinho novo for pro quarto de novo, a gente pode distrair com mais um pouco da brincadeira, muda a presa, muda a forma de brincar e tudo mais. Vai tentando distrair para que pelo menos aquela carga negativa imediata dê uma baixada e ele vá lá fazer outras coisas e pare de ficar tão focado eventualmente ali naquele objeto que ele ficou incomodado. Lembrando que isso ainda também pode durar ali 2, 3 semanas ou até meses. Não se esqueçam que isso é uma recomendação que tá dentro da literatura mesmo, não é eu que tô tirando da minha cabeça. Realmente, na literatura está descrito que as coisas não podem acontecer abruptamente, que tem um passo a passo e que a gente tem que ter muita cautela e muita paciência para que no futuro os gatos se deem bem. Chegamos agora na quarta etapa, a tão esperada etapa onde os gatos vão se enxergar. Porém, este contato visual será supervisionado, será controlado por nós tutores. O ideal nessa etapa é que a gente consiga conduzir de modo que 2 pessoas participem. Por exemplo, no caso, qual que vai ser a estratégia principal dessa etapa? A gente vai tentar fazer uma associação positiva entre os gatos. Lembrem que a gente já tá, muito tempo fazendo várias coisas legais entre os gatos, fazendo com que eles realmente dividam espaços e comecem a ser apresentados de forma gradual e indireta há muito tempo. Porém, agora eles vão conseguir associar o cheiro ao indivíduo, eles vão conseguir enxergar qual que é aquele indivíduo que chegou lá na casa deles, que ele já achava que era invasor, mas que agora as coisas estão ficando tudo bem. Lembrem que a gente só chegou até essa etapa do contato visual porque todas as coisas, todas as etapas que a gente foi fazendo e conduzindo até este momento foram positivas. Eles aceitaram bem o processo que a gente foi apresentando para eles e as coisas estão tudo bem. Agora é como se eles fossem associar o cheiro àquele indivíduo. Eles vão começar a enxergar de forma controlada por nós tutores através da porta, da fresta da porta. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai estabelecer uma rotina de oferta de sachê através da fresta da porta para os gatos, de modo que seja perto da porta, mas não assim, colado, não que eles vão ter que comer juntos. Eles vão comer pela fresta da porta, eu vou botar até uma imagem aqui, vão comer pela fresta da porta, mas se enxergando de longe. O que a gente quer nesse momento? A gente quer que eles comam o sachê que está sendo oferecido, olhem o outro gato e fiquem neutros. Eventualmente vai ali, por curiosidade, com expressões corporais e faciais amigáveis, e positivas, nada que tenha nenhum sinal, nenhum vestígio de agressividade. Se a gente percebeu que o gato rosnou, sibilou, quis bater na porta, quis avançar muito rápido, é porque eles não estão prontos ainda para essa etapa. Então a gente teria que, teoricamente, na teoria, no papel, a gente teria que voltar uma etapa. Agora, se eles comeram e depois disso meio que se ignoraram, foram até a porta, deram uma cheiradinha e saíram para longe, é isso que a gente quer. A gente vai manter mais essa rotina de sachê por mais aí algumas semanas e ir vendo como que eles vão fazendo. Se tu tem muito gato, assim como eu, se tu é uma gateira louca, igual eu, tem 5, vai ser um pouco mais desafiador essa etapa, porque como a gente sabe, os gatos não gostam, de fato, eles não gostam de comer juntos. Então, como que a gente vai fazer com que todos os gatos, ao mesmo tempo, se enxerguem entre si pela fresta, de modo que não comam todos juntos, um do lado do outro? A gente vai ter que separar esses gatos, fazer, por exemplo, grupos. No meu caso aqui, grupo A, 2 gatos, grupo B, 1 gato, grupo C, mais 1 gato. Aí a gente vai trazer esses grupos, colocar tipo 2 potinhos entre a porta, para que esses 2 gatos possam enxergar através da porta aquele gato novo, lá do outro lado, no outro cômodo. Eles vão ter mais ou menos uma frestinha desse tamanho, assim, mais ou menos, para se enxergar, e vamos ver como que eles vão se saindo. Tenta começar essa etapa sempre com os gatos mais tranquilos, mais sociáveis. Isso porque a gente também vai ter, assim, uma noção de como que o gato novo vai reagir a essa interação. É importante que nesse momento tenham 2 tutores supervisionando. Um dentro do quarto, um dentro do cômodo do gato novo e outro do lado de fora do cômodo observando como que vão ser as reações dos gatos. Acabou a minha luz aqui. Também, eu já tô há 50 minutos gravando, só eu pra ter energia mesmo, porque as luzes já não tem mais energia nenhuma. Agora eu não vou mais ter esse lado rosado, todo esse charme, mas vamos lá.
quinta etapa também são contatos visuais controlados, mas de modo que fique mais tempo e não necessariamente acontecendo algo muito incrível, porque agora já não é mais etapa de associação positiva. Agora o que a gente vai fazer é permitir que os gatos tenham mais tempo juntos, que eles possam interagir de uma forma mais direta, se assim eles quiserem, mas de forma mais livre no ambiente. O que eu quero dizer? Livre até por ali, né? Porque como vocês vão ver, a gente vai usar apetrechos nessa etapa. Uma coisa que funciona muito é porta-tela. Nesse vídeo aqui eu fiz referência à porta-tela, que são aquelas portas que tem a telinha de mosquiteiro. Mas, na hora da adaptação, a gente pode utilizar qualquer tipo de porta que vai impedir a passagem dos gatos, mas vai permitir que eles tenham contato visual, podendo ser aquelas cerquinhas estreitas para cachorro, para bebê, pode ser uma porta com madeira ou qualquer outro tipo de material, alumínio, qualquer coisa que a gente impeça a passagem do gato para evitar qualquer tipo de conflito. Mas eles vão se enxergar nessa etapa. A gente vai conseguir dividir o cômodo do gato, mas não que ele fique preso lá dentro. Não que ele fique com a porta fechada. E eu acho que é bem legal porque não tem contenção. A segunda é a caixa de transporte e a terceira é a guia. Porém, essas duas últimas, caixas de transporte e guia, a gente tem que ter na cabeça que a gente só vai conseguir fazer esse processo se os gatos forem muito acostumados a tolerar ficar dentro da caixa de transporte e tolerar ficar com a guia no corpo. E o que a gente vai fazer nessa etapa? Ou a gente vai deixar a porta-tela permitindo que eles fiquem ali com a porta aberta por 1, 2 horas, começando com pouco, para ver como que eles vão reagir àquele estímulo. O que a gente pode também usar é caixa de transporte, colocar o gato novo dentro da caixa de transporte e colocar no meio da sala, para que os outros gatos fiquem arrodeando ele e olhando, que eles consigam ficar observando um ao outro, mas de forma que eles não consigam nunca se agredir. Se a gente tem gatos também que toleram muito guia, peitoral no corpinho deles, a gente pode fazer com que eles se enxerguem no mesmo ambiente, porém com guia. A gente sempre vai colocar a guia no gato que tolera, mas também naquele gato que geralmente é mais curioso, que vai pra cima. O que eu percebo bastante? Que o gato que ainda não está 100% confiante e seguro com aquela interação, ele começa a ir pelas toquinhas, começa a meio que se esconder e começar a olhar o gato novo de longe. Mas os gatos que são muito sociáveis, eu percebo que eles começam a ir com muito afinco, como se dizer assim. Eles começam a ir muito serelepes pra cima do gato novo e aquele gato novo não sabe reconhecer aquilo como amigável, às vezes fica com medo. Às vezes acontece uma falha na comunicação aí. E é justamente isso que a gente não quer que aconteça. A gente quer que eles comecem a ficar neutros no mesmo ambiente para que cada um possa fazer as suas atividades. Se eventualmente eles começarem a se procurar, isso também é bom, óbvio, isso é amigável, a gente consegue, né, reconhecer quando que eles estão indo um para perto do outro de forma amigável. Agora, começou a dar sibilo, rosnado, começou a se eriçar todo, começou a ficar bravo e se escondendo muito, é porque eles não estão prontos para essa etapa. O ideal seria a gente retroceder a uma etapa e continuar com as trocas de ambientes, de modo que a gente consiga perceber que através da porta eles estão se tolerando e no momento de uma associação positiva, de um momento muito legal, que tem alta valência emocional, eles estão tolerando. O que geralmente se recomenda é que a gente deixe o gato novo dentro da caixa de transporte para que os outros tenham um pouco mais de liberdade para explorar. Porque o que acontece? Eles ainda são donos do território. Eles chegaram primeiro. Então é como se a gente estivesse permitindo essas interações mais diretas, mas de modo que quem tá em cima da carne seca são os gatos da casa. Não é o gato novo, não é o gato que tá solto e os outros estão presos. É claro que a gente tem que se preocupar em como o gato novo está tolerando essas interações, em ficar dentro da caixa, eventualmente ficar com a guia. Mas o que eu quero dizer para vocês é que se a gente permitir que os gatos da casa tenham um pouco mais desse controle de vai interagir ou não vai, é melhor na maioria dos casos. Mas se os gatos da casa forem muito bonzinhos também, não tem problema nenhum a gente colocar os gatos dentro da caixa de transporte, obviamente, um de cada vez, né? Porque se a gente botar um monte de gato dentro da caixa não vai dar certo. Colocar um por um dos gatos da casa dentro da caixa e deixar o gato novo explorar para ver como que ele vai se sair, como eles vão se sair e vamos conduzindo a situação aí da melhor maneira possível, sempre se atentando aos sinais que eles estão dando e só continuar com esse processo, só permitir que eles façam isso por mais tempo ou por mais dias, por mais semanas, quando todos estiverem neutros para positivos, nunca negativos.
Qualquer sinal negativo é um sinal de alerta pra gente. Então, se no teu caso aí, tu vai conseguir utilizar a porta-tela, que eu acho que é algo bem legal, o que a gente vai começar a pensar? Começar a oferecer, a liberar esses momentos pra eles no início, bem pouquinho. Começa com 20 minutos, 30 minutos por dia, depois lá por 1 hora. Das 8 às 9, tu estabeleceu que a porta vai ficar aberta e que eles vão se enxergar através da porta-tela. É importante tu ter uma rotina, sempre de preferência no mesmo horário, para que os gatos já consigam se localizar e ter essa rotina previsível. Por exemplo, eles acordam de manhã, têm todas as suas atividades, mas eles sabem que no final do dia eles vão ter aquele contato com o novo gato. Começa com pouco tempo, como eu falei, e vai aumentando. Daqui a pouco vai estar 3, 4, 5 horas com a porta-tela aberta e aí vai ser muito mais fácil a gente começar a pensar e ir para a próxima etapa. E que fique bem claro, nessa etapa a gente consegue observar uma progressão ali, um progresso bem significativo, bem relevante. Parece que as coisas acontecem de uma maneira mais rápida. Quando os tutores se disponibilizam a colocar porta-tela, é muito mais fácil porque a gente meio que deixa as coisas mais tranquilas, digamos assim. Porque tu não tem que colocar guia, né? Tu não tem que colocar nenhum gato dentro da caixa de transporte e assim vai. Mas se tu só tem a opção de guia e transportadora, tem que primeiro acostumar muito os teus gatos a tolerarem essas interações, né? Esse contato, tanto com a guia, quanto tolerar ficar dentro de uma caixa de transporte com outros gatos em volta, com outro gato em volta, enfim, depende da dinâmica e como que tu vai organizar. Mas agora, a sexta etapa, a gente tá assim, ó, a um passo de que eles virem amigos, ou então que eles virem pelo menos colegas. Se não virarem amigos, é bem provável que pelo menos eles vão já estar se tolerando de forma amigável, eles já estejam interagindo de formas pelo menos neutras, dividindo seus recursos, porque agora a casa é meio que de todo mundo. O que é muito comum? A gente liberar todos os gatos e os gatos que são mais sociáveis, mais amigáveis, começarem a querer ir até o gato novo para interagir de forma positiva e tudo mais. Mas é importante que agora, nesse momento, a gente não quer tanta aproximação assim. A gente quer que eles façam suas atividades de forma distante. É como se a gente agora fosse oferecer várias coisas para os gatos fazerem, vários locais para eles ficarem. Vai enriquecer o ambiente deles de maneira adequada, com mais recursos para a quantidade nova de gatos, né? Afinal, entrou mais um gato e a gente precisa de mais recursos pela casa. Então a gente vai começar a estruturar como que vai ser a casa nova dos gatos e também a rotina. É muito importante que a gente ofereça muita brincadeira com esses gatos. Direcione a atenção deles para brincadeiras, para outras atividades, para passeio na guia, para outros estímulos. Não fazer os gatos ficarem muito focados no gato novo, sabe? Faz bastante agrado para os gatos. Comece a estipular momentos bem específicos de quando que a gente vai oferecer sachê. Por exemplo, oferece sachê de manhã e de noite para eles. Faz mais agrados, brinca mais, te dedica mais aos teus gatos. E é claro que a gente não vai já imediatamente já permitir que eles vivam e convivam uns com os outros. A gente às vezes vai ter alguns impasses no meio do caminho. E é por isso que eu sempre recomendo assim, ó. Comece deixando 2 horas eles soltos, sem porta-tela, sem guia, sem muita contenção, mas com supervisão. Deu pra entender? Sem caixa de transporte, sem guia, sem porta-tela. Tipo, todo mundo na mesma sala, porém a gente supervisionando. Direcionando a atenção quando precisar, chamando com escovinha, chamando com sachê, um lá distante, comendo sachê lá distante um do outro, porque a gente sabe que gato gosta de comer sozinho, pra ter ali a sua privacidade na hora da alimentação. Não começarem a sentir que estão tendo que competir alimento, que é algo tão relevante na vida de qualquer indivíduo. Gato odeia aqueles potinhos enfileirados um do lado do outro. Se a gente começar a querer colocar os gatos a comerem um do lado do outro, logo no início, assim, ó, nas primeiras vezes que eles vão ficar juntos no mesmo ambiente, é batata, vai dar errado. Oferece sachê sempre distante, comida, enriquecedores alimentares, a gente tem que enriquecer o ambiente, enriquecer a rotina, fazer muito agrado, fazer com que eles fiquem felizes dentro de casa e principalmente que seja estabelecida essa rotina de modo que, por exemplo, a gente permita que eles durmam sozinhos. A gente vai continuar trancando eventualmente o gato novo por um tempo determinado do dia. Ele fica preso durante a noite e solto durante o dia. Começa a deixar solto umas 6 horas por dia e o restante preso. Aí, conforme eles vão ficando mais amigos e se tolerando melhor, vai aumentando. De 5 horas por dia solto, 6 horas, 8 horas, daqui a pouco tá 12 horas, daqui a pouco tá 24 horas por dia solto. E aí a gente não tem que mais ficar tão preocupado, né? Tão preocupado não. Preocupado a gente vai estar sempre, né? A gente tem que se preocupar em como os nossos gatos estão se relacionando. Mas, se as coisas forem conduzidas de forma bem gradual e com paciência, esse momento, essa sexta etapa, vai chegar assim, ó, e vai dar uma luz pra gente, porque
A gente tá se dedicando e a gente tá vendo o progresso. A gente tá vendo que, mesmo que aos pouquinhos, mesmo que às vezes cada etapa demore meses, a gente vai ver o progresso, a gente vai ver eles criando um vínculo, ficando pertinho uns dos outros, querendo brincar juntos. Isso é muito legal porque a gente consegue enxergar quanto foi importante a nossa dedicação. E vocês viram, né? A quantidade de momentos que são assim, ó, decisivos e que realmente dependem da gente, dependem da nossa condução. A verdade é que, se a gente fizer uma adaptação correta, a chance dos gatos se darem bem, de se respeitarem, de terem ali seus espaços respeitados é muito grande. Uma coisa eu posso garantir pra vocês: o êxito e o sucesso do processo de adaptação é diretamente proporcional a nossa dedicação, a nossa paciência. Isso porque os primeiros momentos dos gatos juntos, as primeiras interações, podem ser decisivas para o bom relacionamento deles ou para o mau relacionamento, ou pelas brigas, pelos conflitos. E a gente não pode normalizar esse tipo de conflito, achar que tá tudo bem os gatos brigando, porque não tá. A gente precisa permitir que a rotina, a vida de um gato seja feliz morando dentro da nossa casa. A gente não quer que eles briguem e a gente quer que desde o primeiro dia deles juntos, eles vivam bem. Todo esse tempo, todos esses meses de muita dedicação da família vai valer a pena. Eu garanto pra vocês. Então eu espero que esse vídeo longo, cansativo, tenha ajudado vocês e também eu conto com compartilhamento para que dessa forma esse vídeo chegue a mais famílias, para que os gatinhos sejam adaptados da maneira correta, mais próxima ao ideal pelo menos. E assim a gente vai permitir que em mais casas aí, Brasil afora, as relações harmoniosas prevaleçam. É isso que a gente quer. Eu espero muito poder ajudar vocês. Então, nos vemos nos próximos vídeos. Um beijo, tchau, tchau!